Pronto. Coloca para gravar Obrigado, isso. irmão Jabes. Depois esquece. Obrigado, irmão Jabes, por ter aceitado o nosso convite. Então, vamos estudar juntos hoje, nesse capítulo. Então, é contigo, irmão Jabes. Fica à vontade para conduzir. Isso. Prazer é meu aí de estar fazendo parte dessa família aqui, né? Já é uma família. Já. É verdade. Esses encontros aqui, com certeza, têm sido uma bênção. Então, nós estamos, né? Esse livrinho aqui super importante. Eu gosto muito dele. Confesso que até esse estudo aqui eu não tinha lido ele por completo, né? Tem muitos livros da Irmã White que é assim, nós conhecemos, vemos trechos, mas às vezes não lemos ele na íntegra, né? E o Eventos Finais é um livro muito importante porque ele vai nos trazer a seriedade e a urgência do tempo que vivemos de forma muito objetiva. Então nós vamos perceber, nossa, isso aqui eu não sabia, então eu preciso estudar mais sobre isso. Então, cada ponto que tem no livro Eventos Finais é um convite para você se aprofundar mais. Ele não é toda a totalidade do assunto, mas são textos que vão te chamar a atenção para estudar sobre aquilo que está ali explanando. Hoje nós vamos dar uma olhada no capítulo 8, né? Eu estava verificando aqui, vou ver se dá certo, compartilhar com vocês a minha tela com o PDF. Eu acho que fica bem prático assim para quem não está com o livro, né? De repente tem alguém aí e também acompanhar exatamente a que parte eu estou me referindo. Ótimo, boa ideia, Jabes. Gostei da ideia. Dá para ler bem aqui, até do celular. Tentei colocar aqui de uma forma, até o aplicativo que eu uso, ele consegue fazer algumas marcações de texto. Tentei grifar o menos possível, mas são tantas partes importantes que ficou difícil, mas vamos lá. O capítulo 8 sobre as cidades, ele é praticamente uma parte 2, né, do que nós estudamos na semana passada, que foi sobre a vida no campo. Então, a Irmã White está fazendo um contraste de como é a questão das cidades, o que acontece hoje na nossa sociedade, o que vai acontecer no futuro e qual que deve ser a nossa posição em relação às cidades. Então, ela vai falar sobre coisas muito importantes, tanto para a nossa vida pessoal, tanto quanto para a instituição também. Eu achei muito interessante esse capítulo, que ela dá orientações sobre coisas na cidade que tem a ver com a instituição. Logo no começo aí a gente vê o seguinte: recebendo a maldição de Deus, Caim se retirou da casa do pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de cultivador do solo e então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome do seu filho mais velho. Saíra da presença do Senhor, rejeitara a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e gozos na terra sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoram o Deus deste mundo. Então você vê logo aqui a princípio a raiz de onde surgiu as cidades. Olha só como começou as cidades, logo Caim, né? Então já não temos uma boa referência de como é o surgimento da cidade. É um contraste muito grande. Deus cria um jardim para o homem e a criação do homem é a cidade, onde justamente nós vemos a fonte, né, de como nós vamos ver, de muita imoralidade. E logo em sequência, vai falar aí sobre uma aguinha aqui. Os descendentes de Noé, que durante um tempo eles continuaram a habitar entre as montanhas, ali onde a arca estava. E enquanto eles estiveram ali, foi muito bom, porém, logo que eles encheram ali e precisaram sair dali, eles resolveram ir para a região de Sinear. E aí nós vamos ver uma outra referência de algo
que não vai resultar bem lá na frente. Justamente a região de Cinear é onde? Onde foi construída a Torre de Babel, e era justamente uma ostentação humana, uma forma de exaltação humana. Perdoe. Então, eles estavam ali tentando mostrar o seu poder, sua capacidade, e mais uma vez, mesmo depois do dilúvio, olha só o plano do inimigo. Com Caim, construir uma cidade. Com os descendentes de Noé, construir novamente uma cidade. Isso já deveria ligar as nossas anteninhas, de mostrar a origem das cidades. Logo em seguida, né, nós vamos ver ela vai falar sobre os vícios. Alguém pode ler para mim, só para ir me ajudando aqui, enquanto eu me recupero aqui da garganta? É para ler todo esse parágrafo? Isso, pode ler esse amarelinho. A sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos pensam dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem de seu terrível erro. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a ociosidade, os divertimentos, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias estimulam ao extremo todas as paixões. A juventude é arrastada pela corrente popular. Gente, esse parágrafo foi muito significativo para mim, eu vou dizer por quê. Eu nasci em berço adventista. Quem puder, tiver a oportunidade, entrar no canal da Adriana Maia, lá tem o meu testemunho. E eu fui criado na cidade. A minha mãe nasceu na Bahia, na roça, mas achou porventura melhor se mudar para São Paulo, né, conjuntamente com meu pai. Eu fui criado na cidade. E hoje eu entendo que grande parte do meu afastamento de Deus, que mais para frente, depois quando eu me tornei jovem, adolescente, cada vez mais eu fui me afastando. E eu percebo como que a minha volta, tudo que tinha ali, foi puxando a minha atenção, foi me distraindo, foi me levando, foi me enredando. Não tem como fugir, é muito forte. É muito estímulo para uma criança. A competição é muito desleal. Você não tem paz dentro da sua própria casa. As músicas entram na sua casa sem você pedir ou não, sem sua permissão. Só de você passear na rua com seu filho, andar da casa até a padaria, ele vai ver um monte de coisa. Ele vai ver os adultos no bar bebendo, ele vai ver os adultos no bar fumando, ele vai ver as mulheres andando, né, mostrando as suas partes do corpo. Isso para uma criança é muito forte. Eu vou deixar essa parte para o próximo texto, que vai falar sobre o seguinte: foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e estas coisas aumentarão até o fim da história da Terra. Ninguém tem dúvida aqui, né, de como está a situação de violência. Cada dia mais os crimes, assim, mais absurdos que você pode imaginar. As pessoas morrem por nada. Eu lembro já ter lido histórias, né, aí nos jornais de gente que brigou no bar e morreu por causa de que devia R$2 para o outro. Então, tudo isso já é um indício para nós de que escolher viver nas cidades nunca foi algo que Deus planejou para nós. Em todo o mundo, diz aqui esse parágrafo em laranja,
Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda a parte se vê o que é mal e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Então, olha só, estando na igreja adventista, minha mãe e meu pai da igreja adventista, com cerca de 5, 6 anos de idade, foi meu primeiro contato com uma revista pornográfica. Vocês têm noção disso? Dentro de eu não lembro o nome exatamente, mas existia um serviço que a ADRA prestava na minha região que cuidava das crianças, tanto de pais adventistas como de não adventistas. E por um curto período eu fiquei ali porque minha mãe estava procurando emprego, né? Porque meu pai acabou falecendo quando eu era muito novo. E minha mãe precisava trabalhar, então ela me deixou um tempinho ali nesse núcleo, né, que cuidava das crianças. E ali com 5, 6 anos de idade, uma criança levou uma revista pornográfica e mostrou para eu e mais algumas crianças debaixo de um berço. Era até ainda preto e branco, mas olha para vocês terem uma noção aonde vocês estão, como nós estamos correndo risco em manter crianças na cidade. Então, é uma situação muito, muito complicada, e hoje eu entendo como que a cidade ela foi uma avalanche para eu, que era uma simples criança. Minha mãe era fervorosa, minha mãe orava, minha mãe me incentivava a ler Escola Sabatina, não era uma mãe negligente. Me incentivava, fui do desbravador, comprava livros da CPB para mim, as belas histórias da Bíblia, várias coisas eu tinha sobre a igreja. Mas a luta para uma criança é muito desleal. Ela é bombardeada de todos os lados. E justamente esse bombardear de todos os lados que é a estratégia de Satanás. Porque aquelas tendências herdadas que nós temos, alguma coisa ele vai conseguir ativar. Então ele tenta ali de todas as esferas nos bombardear para ver onde que ele vai nos pegar. E até aquilo que Deus nos dá como talento pode ser revertido para o mal. Por exemplo, eu gostava muito de desenhar. Então, na época, estava em alta muito, né, as figurinhas de Pokémon, Digimon, o Dragon Ball Z. Então, era o que os meus amigos da rua assistiam, e justamente foi algo que Deus me deu um talento de desenhar, e agora o inimigo me direcionou para as coisas erradas, porque eu queria desenhar os desenhos que estavam em alta ali, que eu achava interessante, super legal. Então, para uma criança, aquilo é sensacional. Então, veja aonde eu fui parar. Quem sabe se eu tivesse sido criado no campo, eu teria mais vontade de desenhar a natureza e não tanto coisas, né, criadas pelo homem, inspiradas por Satanás. Agora, sobre os juízos, veja só. Terríveis abalos sobrevirão à terra. Os suntuosos palácios erigidos à custa de enormes despesas certamente se transformarão em montões de ruínas. O fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os lados. Haverá confusão em todas as cidades. Tudo que puder ser abalado há de ser abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e à luz da verdade que elas tiveram. Quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Então, nosso exemplo maior, acredito que seja Sodoma e Gomorra. Então, nós vemos, né, que o desespero de Deus em tirar Ló e a sua família dali. Por quê? Porque Deus precisava aplicar o seu juízo à cidade, mas ali estava a família de Ló. E muitas vezes nós estamos na cidade
fazendo o papel de Ló, Deus precisa, vamos dizer assim, né, seguir a sua agenda e, de acordo com as atitudes do seu povo, isso ou atrasa ou está inconforme, né, ali o que Deus gostaria, o plano de Deus. Deus não obriga o ser humano a tomar decisões, então as decisões que o ser humano toma acabam por atrasar aquilo que às vezes Deus quer nos proporcionar. Nós vemos isso na história do povo de Israel. O plano de Deus era que o povo de Israel fosse direto para a terra de Canaã, mas as suas escolhas fizeram com que eles vagassem 40 anos e ainda no final de tudo foram rejeitados como nação. Então, Deus está, como diz aqui, né, retirando seu espírito das cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antes do diluviano e como Sodoma e Gomorra. E sempre que eu lembro de Sodoma e Gomorra, eu vejo o seguinte, como eu disse, né, vocês podem ver meu testemunho completo lá no vídeo. Depois de um tempo, eu encontrei a minha esposa, que graças a Deus já tinha esse pensamento de morar no campo. Como nós não tínhamos condições, nós pensamos, bom, só de morar em uma cidade pequena já é um grande passo. Então nós nos mudamos de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, que era uma cidade cidade grande, né, bem cara de Sodoma e Gomorra, para Bueno Brandão, Minas Gerais, uma região um pouco mais tranquila, uma cidade menor, um pouco mais de verde em volta, e foi muito bom. Mas eu gostaria de ressaltar o seguinte, os 2 anos e pouco que eu fiquei em Bueno Brandão, é incrível como você começa a perceber que não tem para onde correr. A cidade, que é a cidade, mesmo a cidade pequena, o destino dela é se tornar como Sodoma e Gomorra. Entende? O tempo faz com que ela, a sua imoralidade, o seu ambiente, ele vai cada vez mais caminhando em direção a ser Sodoma e Gomorra. Então, no começo, por exemplo, que não tinha tanta música em volta, assim, era mais tranquilo, o pessoal era mais comportado. De 2 anos, então, já mudou. O pessoal do bar já não respeitava mais, já ligava o som alto, né? Você começa a perceber que isso também é um ponto importante. A geração que está crescendo, os jovens, os adolescentes, eles é que vão ditar a atmosfera da atualidade. Então, por mais que você vá para um lugar tranquilo, como os jovens ficam piores a cada geração e eles que vão dominar no futuro, a tendência de toda a cidade é virar Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles estão cedendo aos seus prazeres, à sua carne. Então, não adianta você achar que só de ir para uma cidade pequena você vai estar a salvo de toda essa atmosfera ruim da cidade, porque a tendência dela é mais cedo ou mais tarde se tornar como Sodoma e Gomorra. Veja só, os homens continuarão a erigir edifícios dispendiosos que custem milhões de dólares. Será dada especial atenção à sua beleza arquitetônica e à firmeza e solidez com que são construídos. Mas o Senhor me informou que, não obstante a extraordinária firmeza e o dispendioso aparato, esses edifícios terão o mesmo fim que o Templo de Jerusalém. Então, achei genial essa comparação que ela faz. Os homens olhavam para o Templo de Jerusalém, como pode? Isso aqui vai ser destruído? Vai. Segundo a palavra do Senhor, será destruído. E Deus mostra aqui a magnitude do seu poder e quanto que tudo que isso que está sendo construído hoje pelo ser humano não é nada. Nada perto das mãos de Deus. Então, é uma forma de Deus executar os seus juízos e mostrar o quão pequeno é o ser humano e os seus feitos. E aí ela vai começar aqui, né, a descrever várias cidades, e isso eu acredito, né, que nós deveríamos pegar o princípio e aplicar para a nossa realidade. Nós não, por mais que você não tenha ido em Nova York, não conheça Los Angeles, São Francisco, né, quem mais está aqui, ou Auckland, eu não sei como é que se pronuncia isso, mas
ela está com foco em quê? Nas cidades que são as maiores referências do seu tempo e que ainda são cidades, né, de referência hoje. A cidade de Nova York, Los Angeles, São Francisco. Então, você vê que são cidades que hoje, se você dá um Google aí, você vai ver que é uma cidade, né, que se tornou realmente uma Sodoma e Gomorra, uma Babilônia. E ela diz que Deus não tem executado sua ira sem misericórdia. Sua mão ainda está estendida. Então, muitas das catástrofes, muitas das coisas que acontecem na cidade, que às vezes nós ficamos temerosos, nossa, por que foi que Deus permitiu isso? É uma forma de misericórdia. Deus está clamando para que essas pessoas vejam o perigo, vejam a seriedade da situação. E muitos têm ouvido a voz de Deus. Hoje nós temos, eu diria, quem sabe, até mais pessoas que não conhecem a verdade presente, não estão lendo o livro Eventos Finais e que estão muito interessados em sair das cidades. Perceberam o perigo, perceberam a gravidade, perceberam os malefícios, as desvantagens e estão aí criando programas. Tem curso hoje na internet de como viver no campo que não tem nada a ver com o adventismo. E isso é incrível. E quem sabe, né, essas pessoas futuramente, não estando na natureza, estando no campo, não vão estar mais aptas a ouvir a voz de Deus. Né? Então, muito interessante. E só ressaltando, né, que ela, aqui, no finalzinho do parágrafo, ela ressalta o seguinte, que é a questão dos juízos de Deus, né, do que acontecerá com as cidades, é o que faz com que ela fique ansiosa de que as nossas cidades sejam advertidas. Então, nós temos que pregar, sim, o amor de Deus, levantar a cruz de Cristo, mas advertir também é um dever nosso. Qual foi a última vez que em um sermão, ou falando para um amigo que não é cristão, nós falamos que as cidades serão destruídas? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Estamos negligenciando parte da mensagem, que as cidades sofrerão juízos. E foi a mensagem que Jonas levou para Nínive, né? Olha, a cidade será destruída. Então, faz parte da mensagem a advertência de que a cidade será destruída. Aqui, agora, na parte sobre Chicago e Los Angeles, né? Me chamou a atenção aqui esse parágrafo, onde ela diz que foi mostrado a ela, né? Que os edifícios... deixa eu ler aqui. Algum tempo depois, foi me mostrado que a visão dos edifícios em Chicago e o ônus sobre os recursos do nosso povo para erigi-los e sua destruição era uma lição prática para nosso povo. Então, olha só, algo que aconteceu em Chicago, uma lição prática para nós. Advertindo-os de que não deviam investir amplamente seus recursos em propriedades na cidade de Chicago ou em alguma outra cidade, a não ser que a providência divina abrisse o caminho e indicasse claramente o dever de construir ou comprar, por ser necessário a transmissão da mensagem de advertência. Foi feita uma demonstração similar no tocante ao ato de construir em Los Angeles. Reiteradas vezes tenho sido avisada de que não devemos aplicar recursos na construção de edifícios dispendiosos nas cidades. Isso aqui, então, é uma demonstração muito importante, porque, às vezes, né, muitos ainda têm o pensamento de adquirir terrenos, de construir casas luxuosas. E quando eu digo luxuosas, não digo nem que precisa ser algo com milhares de dólares, né? Mas se a gente já constrói algo que ultrapassa as nossas necessidades, algo que será, assim, luxo desnecessário, isso já é um desperdício dos talentos que Deus nos deu, que é o dinheiro. Então, o dinheiro é um talento que deve ser usado como? Para a honra e glória de Deus, e deve ser usado na pregação do evangelho. Então, você percebe que ela é clara em dizer que, a não ser que essa construção, esse investimento tenha a ver com a transmissão da mensagem, não devemos investir
nessas cidades, né? No caso aqui, ela citou Chicago e Los Angeles, mas nós pegamos para a nossa realidade e observamos aqui no Brasil quais são as cidades que nós temos aí que estão, né, em alta. Depois, aqui na parte de São Francisco, o que me chamou a atenção aqui foi sobre esse incidente, né, o terremoto de São Francisco. Vocês podem depois pesquisar como que foi o terremoto de São Francisco. Realmente foi algo que abalou na época, né, aconteceu ali em 1906. E ela diz que, mesmo nas cidades em que os juízos de Deus têm caído em consequência dessa transgressão, não há sinais de arrependimento. Os bares estão abertos e muitas tentações são mantidas diante do povo. Isso lembra, né, que, obviamente, eu já estou indo, né, para a conclusão do desfecho do grande conflito, mas os ímpios, eles não vão se arrepender das suas más obras. E você vê que aqui acontece o mesmo. Mesmo acontecendo diversas coisas na cidade, acidentes terríveis, terremoto, furacão, tsunami, isso não tem abalado as pessoas. Isso demonstra duas coisas: que o Espírito de Deus está se retirando da terra, e demonstra que a dureza do coração das pessoas é cada vez maior, né? Cada vez é mais difícil do ser humano se arrepender. Então, essas coisas apenas funcionam como as pragas do Egito para Faraó. Cada vez que vem uma praga, endurece mais o coração. A pessoa toma mais a decisão em direção à rebeldia, à iniquidade. E ainda falando dessas cenas terríveis, ela cita alguns textos aqui muito interessantes que eu recomendo os irmãos darem uma olhada depois. Abacuque 2, de 1 a 20, Sofonias 1, de 1 a 3, Zacarias capítulo 1, Malaquias capítulo 1. Ela diz que são cenas que logo serão presenciadas e que essas profecias, elas são a palavra do Senhor para os últimos dias e que vão se cumprir com certeza, tal qual como ela viu na desolação de São Francisco. E, bom, algo que não posso deixar de falar também, tentei separar alguns trechinhos pequenos aqui, é sobre os sindicatos nas cidades. E aqui vai um alerta, né, para alguns, talvez, que podem se iludir com os sindicatos. Ela diz que os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e confederações. Não devemos ter nada a ver com essas organizações. Taxativa, né? Não tem nem sim nem não. Não devemos ter nada a ver com essas organizações. E aqui vai o que ela ressalta que é o perigo. Se recusarmos fazer isso, se continuarmos a nos vincular ao mundo e a encarar toda a questão de um ponto de vista mundano, ou seja, se encaramos as questões trabalhistas, as questões sociais, do ponto de vista mundano, nós nos tornaremos como eles. Nos tornaremos como o mundo. Ou seja, aquilo que contemplamos, aquilo que convivemos, aquilo que temos do nosso lado, nós seremos iguais a eles. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ter a visão espiritual, nós queremos ter o discernimento espiritual e observar as coisas do ponto de vista de Deus. Deus tem que ser o nosso parâmetro. E ela ainda diz que os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. E aqui eu acho interessante porque, nós, às vezes, como adventistas, nós esquecemos que o tempo de angústia, que se refere, obviamente, também à angústia de Jacó, a nossa situação espiritual, ela não é só a questão espiritual. Por quê? Os sindicatos trarão sobre a terra um tempo de angústia como nunca houve, ou seja, existe também uma angústia física. Então, é uma angústia que está nas duas dimensões, na dimensão física e na dimensão espiritual. E o quanto nós vamos sofrer também está relacionado às nossas escolhas, né? Se escolhemos
permanecer em locais onde vão ser derramados os juízos de Deus, onde Deus vai aplicar ali, né, os seus juízos e advertências. Então, nós iremos sofrer também as consequências. Ela diz que por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora da cidade, não edifiqueis sanatórios nas cidades. Então, uma recomendação aí para quem mexe com essa parte. Aqui ainda tem uma parte, né, sobre que muitos anseiam a luz da verdade. Eu vou tentar resumir aqui, né, para a gente ainda ter um tempinho para vocês comentarem. Ela vai falar sobre a questão, né, de que, deixa eu ver aqui, que muitos na cidade, né, anseiam por luz. Está aqui no finalzinho. Até mesmo entre os descuidados e indiferentes, a atenção de não poucas pessoas pode ser atraída por uma revelação do amor de Deus pela alma humana. Ou seja, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para levar a luz da verdade. E justamente, acho que é o ponto, né, que nós não poderemos deixar de falar, é sobre aqueles que vão permanecer por algum motivo nas cidades. Qual é o papel deles e como eles devem agir. Como preparação para a vinda de Nosso Senhor, devemos realizar um amplo trabalho nas grandes cidades. Temos um solene testemunho a ser dado nos grandes centros. Então, existe sim um trabalho a ser feito nas cidades. E esse pensamento ele vai ser concluído. Aqui ela vai falar que deve ser feito um trabalho dirigente, né, no finalzinho dessa parte. Um pouquinho mais à frente, aqui, sim. Nem todos podem deixar as cidades por enquanto. Então, vamos lá. Vamos entender isso daqui, porque é muito importante para nós. Sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares para os filhos. Então, a premissa. É importante nós olharmos todos os textos e harmonizá-los. Então, sempre que possível, aí é dever dos pais. Então, pais, você é homem e tem filho, aqui está a premissa. Se você tem filho e for possível, estabeleça seu lar no campo. Então, esse é o primeiro ponto. Mais à frente, nós vamos ver o seguinte. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Então, você percebe que há uma progressão. Durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abre o caminho para fazê-lo. Muitos terão que trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho, mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Então, aqui está algo que deve ser o empenho de todo aquele que está na cidade. O problema é que muitos que falam, mas e se eu for para o campo, quem vai pregar nas cidades? A verdade é que muitos que dão essa desculpa não estão fazendo esse trabalho, não estão colocando todas as suas forças, usam isso apenas como uma justificativa, o que é muito triste, né? Porque você vê, por exemplo, homens na Bíblia que, José, por exemplo, vivia no campo e pelas circunstâncias Deus o levou para a cidade. Mas ali qual era o seu dever? Testemunhar. Ou seja, a oportunidade que ele teve de estar na cidade, ele usou para evangelizar, para pregar ali do Deus verdadeiro. Além disso, ela vai falar sobre escolas, igrejas, né, e restaurantes, que esses estabelecimentos, eles podem e devem ser construídos, né, e são um meio do avanço da mensagem. Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra maneira os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhes os princípios do viver sadio. Então a gente vê aqui
Qual é a forma de pregar nas cidades? Através de escolas, igrejas, restaurantes. Perceba que os sanatórios devem estar fora da cidade, mas esses estabelecimentos devem estar nas cidades. Ainda falando sobre a questão da mudança para o campo, ela vai falar sobre o conselho, né, sobre mudanças precipitadas. Importante falar que o contexto disso daqui diz aqui esqueci como é que fala, uma nota, né? Que isso foi escrito em 1893 como resposta a uma carta de um dirigente em Battle Creek, informando a senhora White de que, em resposta à sua advertência, de 1 a 2 centenas, olha só, de 100 a 200 pessoas estavam se preparando para sair da cidade o mais breve possível em direção a uma zona rural. Então, o pessoal juntou ali 100, 200 pessoas. Não, a irmã White falou que tem que sair da cidade, então vamos com uma mão atrás, né? Do jeito que der, a gente vai. E ela fez uma advertência. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer sem tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Tudo muito bem pesado. Pode haver indivíduos que agem precipitadamente e entram em algum negócio de que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Não se faça nada de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que, por falta de equilibrada moderação e devida contemplação e de sadios princípios e propósitos, uma vitória que necessita ser ganha se transforme em derrota. Então está aqui, irmãos, o motivo porque muitas vezes a ida para o campo de alguns é frustrada e isso é usado pelo inimigo para dar um mau testemunho. Porque a pessoa pega depois, fala que não deu certo para o campo, e é aquela coisa toda, e aí o inimigo pega isso, as pessoas vão contar isso para outras, e isso vai se tornar, né, como fogo na palha. As pessoas vão falar, tá vendo? Não é para ir na cidade, não é para ir para o campo, é para ficar na cidade mesmo, né? Mas você percebe aqui pelos escritos da irmã White que existe um agir do Espírito Santo. Você, como pai, precisa, como sacerdote do lar, precisa estar tão conectado com Deus, buscar de Deus comunhão, buscar entender como Deus responde às suas orações, para que dessa maneira você esteja conseguindo entender, Senhor, onde no campo eu preciso ir? Porque não é só ir para o campo, é estar num local onde você vai ser luz para outras pessoas. Porque se você apenas se muda para o campo, como nós falamos na semana passada, de forma egoísta, de nada vale. Se você apenas quer mudar para o campo para fugir dos juízos, das advertências, aonde está o amor ao próximo? O princípio é sempre esse, o amor ao próximo, o evangelho ser pregado, é a construção do caráter dos nossos filhos, a construção do nosso próprio caráter. Então, tudo isso é preciso ser pesado, ponderado. E ainda, né, falando da fuga das cidades, ela vai dizer que não está muito distante o tempo em que, como os discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. E aqui tem um texto muito conhecido, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrogar-se à nossa nação, o poder no decreto que o torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixarmos as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Eu já refleti muito sobre esse texto, tentando compreender ele melhor na íntegra. Então, a gente vê que a premissa, primeiro, é ser possível, ter filhos, né? Então, estar em comunhão com Deus para entender onde no campo eu devo ir. É a minha missão ir para o campo? Você percebe que é o plano geral de Deus, mas que alguns
vão ter um trabalho de restaurante na cidade, vão ter um trabalho, né, numa escola. Então, você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa estar ouvindo o Espírito Santo agir ali para saber para onde você deve ir. E então, você vê que o sinal, para muitos ainda, vai ser o quê? O cerco de Jerusalém. O que é o cerco de Jerusalém? O arrogar-se à nação. O que é arrogar-se à nação? A pretensão dos Estados Unidos de efetuar um decreto. Temos hoje uma pretensão? Ora, é preciso diferenciar especulação, né? Coisas que são achismo, de realmente uma pretensão da nação. Você tem hoje, por exemplo, pelo menos um projeto de lei lá sendo discutido, então isso seria uma pretensão muito clara. Qualquer outra coisa que nós tenhamos como pretensão se torna raso e sem apoio. Isso foi o que eu concluí e conversei com alguns irmãos, né, que inclusive têm uma compreensão que devemos ir para o campo. Então, só para vocês terem uma noção de como funciona essa questão do cerco de Jerusalém. E aí ela vai falar, né, para fechar aqui o capítulo, ela vai falar sobre que alguns não foram para o campo e vão fugir das cidades e que serão salvos, libertos pelos anjos de Deus. Então você vê que alguns ficaram para fazer um trabalho importante de autoclamor, de advertência. Agora, se você é uma dessas pessoas, você precisa pesar e pedir muita direção de Deus. Mas você percebe, veja, importante, as premissas e os princípios. Você tem família, tem filhos, tem oportunidade de ir para o campo, possivelmente não é o plano de Deus que você seja uma dessas pessoas. Então, a não ser que você tenha um claro, assim diz o Senhor, te mostrando na sua vida providência para ter um ministério na cidade. Não negligencie as advertências e observe, né? Onde você mora, você está tendo mais prejuízos espirituais? Você está conseguindo levar a mensagem às pessoas ou você está sendo evangelizado? Percebeu? Você está evangelizando ou você está sendo evangelizado segundo o mundo? Então, é uma via de mão dupla. Se você não está firme o suficiente com Deus, vai acontecer com você e com seus filhos igual aconteceu comigo. Dentro da igreja, lendo a Bíblia, lendo a lição da escola sabatina, lendo os livros da CPB, mas sendo transformado segundo os ditames do mundo. Então é isso, meus amigos. Caso vocês tenham, desculpa ter ido até agora, queria ter deixado mais tempo para vocês comentarem, mas esse capítulo tinha muitas coisas importantes. Obrigado, irmão Jabes. Foi realmente uma bênção e acredito que o assunto não para aqui, né? A gente precisa estudar porque Deus já deu muitas orientações, né, sobre isso. No capítulo anterior, eu achei legal que tem um parágrafo que praticamente faz aí um resumo desse capítulo. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Fala que não serão advertidas as cidades? Sim. Não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las para adverti-las do que está para sobreviver à terra. E nesse capítulo que a gente estudou hoje, né, sobre as cidades, tem uma parte que fala ali, né, de São Francisco e diz que as cidades tornaram-se poluídas pelo pecado. Estudai a história de Nínive. E é interessante a gente pensar que nesse estudo da história de Nínive, ou de todas essas cidades, né, é para a gente entender o mal que acontece de morar nelas, mas, por outro lado, a importância da gente fazer uma pregação, né, planejada, né, e organizada para levar a mensagem a elas.
Eu acho que esse é o ponto principal, né? As cidades precisam sim ser advertidas, mas não necessariamente nós precisamos morar nelas, né? E principalmente a nós, né, que temos filhos, né? A nossa missão, em primeiro lugar, é apresentarmos nossos filhos a Deus, né? Então, se nós temos que pregar o evangelho, nós não podemos pregar negligenciando os nossos filhos. Então, está muito claro aqui que o plano de Deus para nós, como pais, é abandonar as cidades, né? Especialmente as famílias que têm filhos, diz, né? Devem fazer planos de abandonar as cidades. Então, esse é o ponto principal, né? De nós como pais. Nosso evangelismo, em primeiro lugar, é com os filhos. A gente Mas, percebe, eu só ia comentar que a gente percebe que provavelmente a maioria das pessoas que não te, que tem a luz sobre esse assunto que vão permanecer são solteiras. exatamente, mas algumas famílias não conseguirão ainda sair, né? Então, Deus tem misericórdia por elas. Então, a gente tem que pensar nisso. Muitas famílias não conseguirão, inclusive, na parte seguinte, né, fala que uma das instituições que precisam existir na cidade são escolas paroquiais, ou seja, escolas especiais para os filhos da igreja que ainda não conseguiram sair, né, da cidade. Então, essas escolas são importantes para dar diz aqui, né, estudos mais elevados. Então, não podem ser escolas comuns, né, como as escolas seculares, mas escolas que deem um preparo realmente do caráter para essas crianças. Então, tem algumas instituições que precisam estar ainda nessas escolas, restaurantes e as casas de culto. Então, tem aí essa divisão, né? E agora, outras instituições não precisam, todas as outras, né, que não se enquadrariam nessa, principalmente os hospitais, né, sanatórios, casas publicadoras, todas deveriam estar situadas no campo. Irmão André, quer comentar? Sim, eu acho interessante, né? Eu estou na cidade ainda, mas às vezes a gente tem a desculpa de falar assim, ah, não, que as pessoas vão estar na cidade. Nós temos que compreender que o plano de Deus original, às vezes a gente não está sendo um bom mordomo de Deus. Nós não investimos na salvação da nossa família e nós queremos estar aqui. E é interessante que eu acho a respeito do sinal das fugas, que a gente às vezes foca muito lá nos Estados Unidos com a questão do decreto dominical. Mas já existem esses decretos obrigatórios no nosso país. Igual você falou que era de... Já comentou que estava em Minas, em Manhuaçu, isso já foi decretado via Câmara. A gente vê o estado do Espírito Santo, em que já existe a obrigatoriedade da guarda do domingo. E, tipo, a questão de se planejar. As pessoas, às vezes, esperam o momento de fuga, né? De sair, como foi citado aqui, sair sem se preparar. Nós não temos um planejamento. Nós temos que viver de forma planejada para honrar a Deus. E às vezes a gente esquece disso, que a gente investe os recursos de Deus em cidades pequenas ou grandes, sem ter em mente a questão de investir para a salvação. Porque uma cidade, uma casa luxuosa, hoje vamos dizer, qualquer casa que você construa vale milhares de reais. E, tipo, você construir na cidade você não está buscando estar perante Deus, né? Você, ao planejar construir, ao planejar se fixar em algum lugar, você tem que planejar dentro dos propósitos de Deus. É isso. Exatamente, que seja um propósito missionário, né? E se a missão primeira são os filhos, com certeza um lar no campo seria o melhor, né? Deus deu essa orientação clara, né? Sim, e E- o fato de você estar, que é o que já até falou no capítulo passado, você repetiu, né? Você não precisa estar na cidade para poder testemunhar para a cidade. E quando fala que vai sair, é a misericórdia de Deus, inclusive com aqueles que quiseram permanecer, né? Que é o amor, a misericórdia de Deus, ela é longânima, né? Então, alguns permanecerão, mas ainda serão salvos no momento
da perseguição. Verdade. O juízo vai vir em primeiro lugar para as cidades, né? Irmão Léo. Bom dia aí a todos. E eu também queria falar algo bem breve sobre orarmos pelas nossas escolas missionárias. Por quê? Porque elas estão no campo, graças a Deus, mas preparam jovens para fazer uma grande obra nos grandes centros. Não dos jovens morarem nos grandes centros, mas irem e fazer uma visita missionária. Por isso que Deus preparou Moisés ali 40 anos no deserto, no campo, para que quando ele fosse ao grande centro do mundo ali, ele fizesse uma grande obra e resgatasse a muitos. Sempre a gente precisa ter isso em mente. O evangelho será pregado a todo o reino, então virá o fim. A gente precisa desse foco, mesmo indo para o campo, mesmo salvando os nossos filhos. Há uma obra muito grande a ser feita no mundo e há um equilíbrio tremendo, né, para que seja feito conforme Deus quer, né? Então a gente sempre tem que ter esse foco. Então a gente pode perder o nosso prisma aí. Verdade. Oração e esforço, né? Os capítulos anteriores também falaram, né? Precisamos orar muito, né, por essa obra e orar para não sermos influenciados enquanto estivermos na cidade, quer seja morando, porque ainda não conseguimos ainda executar os planos, né? Ou enquanto estivermos em missão, porque em algum momento estaremos lá, né? Assim como Jonas, acho que estudar a história de Nínive, a gente percebe que realmente eram cidade cruel, mas a partir do primeiro dia que já houve a mensagem, né? A mensagem clara, o povo começou a se arrepender. Nós precisamos orar por isso, né? Para que o Espírito Santo faça essa obra e, ao mesmo tempo, não deixe que nós sejamos influenciados, né, por essa situação. Irmão Jabes. Tá mudo, desculpa. Ah, sim, pronto. Bem breve aqui, um pedacinho que eu esqueci de falar, que eu achei interessante, essa parte que fala assim, que logo na segunda perícope, que assim podemos dizer, que muitos feriados, olha só, até sobre isso ela falou, os muitos feriados levam à ociosidade. Aqui eu quero deixar um alerta para você que tem filho, que, olha só, o que a criança ela sempre espera chegar? Pode prestar atenção. É o final de semana e o feriado. Ela quer que chegue esse dia. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, e que queremos educar nossos filhos, eles precisam entender que a ordem de Deus foi qual? 6 dias trabalharás, né? E o sétimo descansar. Então, tem até um amigo meu que costuma dizer assim, que o adventista ele só quer cumprir a parte de descansar no sábado. Trabalhar 6 dias ele não quer. Então, tome cuidado como você conduz a sua família, sua casa, tanto no domingo, né, que não é um dia de descanso, mas você percebe que meio que começa a se criar uma atmosfera onde as crianças às vezes preferem o domingo do que o sábado. Preferem o feriado do que o sábado. O sábado para ela deveria ser o dia mais alegre, o dia mais esperado, o dia mais feliz, mas não. Eu, como criança, eu queria era o domingo e o feriado. Por quê? Porque se vai na onda do mundo, vamos levar a criançada para se divertir. Não que você não possa fazer isso, né? Aproveitar, levar seus filhos para um parque, mas lembrar sempre a eles que não é o dia de descanso, que não é um feriado porque Deus estabeleceu. E também, de repente, até para quebrar esse paradigma, essa coisa, assim, contrastar, fazer um trabalho, né? Mas hoje é feriado. Não, hoje é feriado para o mundo. Para nós que somos cristãos, é um dia normal de trabalho. Então, faça atividades em casa, coloca a criançada para ajudar na faxina, para que, justamente, levam à ociosidade, ou seja,
Hoje o que você mais tem é jovens que querem ganhar dinheiro sem fazer nada. É por isso que todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser influencer digital, porque não faz nada e ganha dinheiro fácil. E quando você for mudar para o campo, você acha que seu filho vai querer trabalhar e pegar na enxada? Vai ser uma luta. Então, ensine seu filho a gostar de trabalhar. Obrigado, Javes, por esse comentário. Inclusive, teve um capítulo que eu li recentemente, até levei essa mensagem para a igreja, uma mensagem que eu nunca tinha visto ninguém falar na igreja. Não sei se vocês já leram no Lar Adventista. Esse capítulo aqui, ó. Feriados e aniversários. Para falar a verdade, quase não vejo ninguém falar sobre esse assunto. E aí Deus me incentivou, me motivou a falar sobre esse capítulo. Então eu li alguns trechos, né, do capítulo para não correr o risco de errar. E é bem interessante esse aspecto, né, porque a cidade ela vai nos influenciar aí nesse movimento, né, desse ritmo das festas, né? E acredito que está muito ligado aí os feriados e a essas festas, aqui fala também de aniversários, que a gente às vezes pratica e nem sabe por quê, né? Faz e nem pensa, né? A gente simplesmente está sendo movimentado por essa roda e parece algo assim tão comum, né? Mas a gente está nesse meio e não consegue desvencilhar dele, tudo motivado pelo costume que a cidade nos proporciona. Então, a gente não precisaria disso, desses inúmeros feriados, dessas inúmeras festas para poder sentir, né, a alegria, mas Deus quer nos motivar a entender qual é o plano dele para nós, né? Irmão André? Eu acho interessante que quando foi igual falar dos feriados, né, que o que que acontece? É algo mais para o nosso país, porque se você for ver na cultura americana, são poucos feriados, né? Do Brasil, a gente tem uma imensidão de feriados e a gente espera ansiosamente essa questão dos feriados, porque a gente não tem planejamento. A nossa vida ela é sem planos, né? Então, tipo, e a gente vende aquilo que eu dou o mais precioso de Deus, que é o nosso tempo, para poder adquirir riquezas nesse mundo. E a gente não se planeja de estar com a família. Por que que às vezes o sábado ele se torna algo pesado? Porque o sábado ele se tornou um ritual. Ele não se tornou algo prático de ser algo que traga a felicidade, né? Que eu acho que a gente tem que entender isso, né? De ter esse momento alegre. E às vezes a gente se torna dominiqueiro. A gente é sabatista na hora de religiosidade, de ir para a igreja, e o dia feliz, de você aproveitar com a família, que a gente fala que o sábado é o dia da família, mas o dia que você está com a sua família, que você tira um tempo às vezes para ir ao campo, para poder ter um momento, é no domingo. E aí Verdade. a gente perde a solenidade do sábado, que o sábado foi feito para a gente estar com a família, e às vezes a gente não trabalha 6 dias para Deus e só trabalha no sábado. De levar a mensagem só no sábado, de congregar só no sábado, de se chamar de irmão só no sábado, e nos outros dias a gente não tem isso, né? Então, o planejamento. É interessante esse capítulo que a gente, antes de ter filhos, eu e minha esposa, a gente leu o Lar Adventista enquanto a gente ainda era namorados, e depois a gente releu novamente. E essa questão dos aniversários, que ela trata muito sobre a questão de gratidão, de você fazer um trabalho missionário. Eu tenho uma menininha, nossa filha está com 4 anos, e a gente não faz festas dispendiosas, a gente aproveita para poder trabalhar com gratidão, e isso é algo incomum. Que é muito importante a gente ter essa questão de levar a mensagem, né? E o que a gente e às vezes a gente não pensa com a questão dos feriados, é o que está sendo implantado. O nosso país é laico, mas todos os nossos feriados são católicos. Verdade. Poucos deles, poucos são voltados para a questão da independência e tudo mais. A maior parte dos nossos feriados é católico. Essa questão também, ela vai construindo princípios, né? E a gente acaba sendo levado por eles,
que a máxima, né, da cultura do mundo é o receber, né? Mas a gente tem que dar muito mais, né? Há muito mais prazer em dar, se a gente sentir essa ordem de Deus, né? Então, mesmo essa questão aí dos aniversários, não queria entrar nesse mérito, né? Mas é muito melhor a gente incentivar os filhos a dar presentes do que receber presentes, né? Então, é um ponto muito importante a gente não entrar nesse ritmo, né, das cidades, mas motivar os nossos filhos a viverem uma vida de pregação do evangelho, né? E nós precisamos viver essa vida. Então, precisamos orar pelas cidades, né? Em resumo, né? Orar pelas cidades e fazer planos de proteger nossos filhos, sim, né? Das influências da cidade e, ao mesmo tempo, fazermos um evangelismo ativo pelas cidades, né? Mas, tanto quanto possível, né? Pregarmos nas cidades e cumprirmos a obra de Deus, né? Acho que isso é mais importante. Nosso tempo já avançou bem, então nós precisamos encerrar. Eu não sei se o irmão Jabes quiser fazer mais um breve comentário, ou já podemos, então, o irmão Jabes mesmo fazer essa oração para a gente encerrar. Claro, posso sim. O meu último comentário seria a respeito da pergunta ali do irmão Diego França, que ele disse no chat, né? Como fazer as crianças amarem o sábado, mesmo ainda morando na cidade? Olha, é uma missão desafiadora, viu? Eu vou deixar isso para o Jefferson organizar uma reunião aí de pais para quem tiver dicas, compartilhar, ou se tiver algum material aí do Restaure para compartilhar sobre essa questão do sábado. Eu sei que tem a irmã White tem alguns conselhos sobre isso, mas realmente, na cidade vai ser vai ser sempre mais difícil. Tudo vai ser mais difícil na cidade. Mas precisamos, né, da direção do Espírito, ser criativos. Criança ama a criatividade, né? Então você precisa usar o dom que Deus nos deu, que é a criatividade, imaginação, para fazer a criança esquecer do mundo. E aí é um caminho para ela amar o sábado. Só um breve comentário então sobre isso. Eu acredito que a gente precisa tornar realmente o sábado o dia mais feliz, né? Então, como famílias, em primeiro lugar, se as crianças não têm prazer pelo sábado, a gente precisa passar realmente mais tempo com elas. Às vezes a gente fica tão aí, absorvido, né, com as coisas da igreja, as atividades da igreja, mas dedicar pelo menos os sábados à tarde, né, para estar com a família e não o domingo, né, como o irmão André disse, dedicar os sábados à tarde para estar com a família, para passear na natureza, né, visita alguém que mora no sítio, né, que está no campo, aproveite esse tempo para ser realmente um dia mais feliz, mais esperado. Então faça todo o plano semanal para que a refeição mais prazerosa seja a da entrada do sábado, o culto mais gostoso seja o culto do sábado. Então, tudo tem que ser pensado em relação ao sábado, né? Acho que esse tema a gente ainda vai abrir um pouquinho mais para frente, né, da questão do sábado, mas acho que esse assunto da família é muito importante a gente pensar, porque as crianças precisam ter no sábado realmente esse vislumbre do céu. Se o nosso sábado não está sendo um tempo é um templo no templo, né? Como, né, aquela música diz, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Então, sábado precisa ser o dia mais feliz, né, da semana, ou o dia mais esperado. Então, é um planejamento, né? Tanto planejamento para morar no campo, como planejamento para viver, para programarmos nosso sábado, o planejamento para ordenar bem nossa família, né? Planejamento para a missão. A gente precisa ser muito mais intencionais. Então, que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos então orar? Com Jabes? Vamos, aqueles que puderem ajoelhar. Eu acho que a melhor dica foi essa, né? Se você quer tornar o dia do sábado melhor, sai da cidade e vai para o campo, né? Fazer uma visita. Planejamento. Muito bem, queridos. Vamos orar então e agradecer a Deus. Santo e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta reunião maravilhosa aqui com os nossos irmãos, onde estivemos aprendendo mais sobre
a importância de cuidarmos da nossa família, dos nossos filhos, de ouvirmos a Tua voz, para realmente, né, nós entendermos qual é a Tua vontade para cada um. Quem sabe alguns aqui têm um ministério ainda a desempenhar, uma missão em locais específicos, outros, quem sabe o Senhor quer levar o mais rápido possível para o campo, mas tudo isso é uma questão de cada um aqui estar conectado contigo, entendendo em que campo, em que local do campo de batalha o Senhor quer que nos posicionemos, né? O Senhor é como um grande estrategista. O Senhor quer colocar uns na linha de frente, outros na retaguarda, uns, né, como em outros locais. Então, precisamos entender como soldados, né, desse exército celestial, onde o Senhor quer que nós nos posicionemos para desempenhar cada um melhor a sua função. Que o Senhor nos ajude, nos dê clareza, que o Santo Espírito fale ao nosso coração e que possamos ser homens de Deus, possamos ser homens inabaláveis, que possamos ser sacerdotes do lar, possamos ser pais e maridos exemplares para a tua honra e a tua glória. Esteja com cada um aqui representado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, Jabes, por ter aceitado o nosso convite. E obrigado a todos pela participação. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês. Um forte abraço e um bom dia para todos. Bom dia para todos. Fiquem com Deus. Bom dia, turma. Bom dia, Selmo. Até mais, meu irmão. Prazer revê-lo. Tamo junto na próxima quinta. Amém. Obrigado a todos aí. Jefferson. Bom dia, irmãos. Bom dia, Manivaldo.